Você tem problemas para dormir, insônia, ansiedades, estresse? Quero começar contando um exemplo. Depois deste exemplo, vamos nos aprofundar em problemas, a detectar problemas e a dar soluções. Para que, se Deus quiser, você tenha um sono agradável, energético e acorde como um leão para viver uma vida cheia de energia. Para fazer a vontade de Deus com alegria no coração, ouça este exemplo. Duas pessoas. A primeira é uma pessoa que dorme 9 horas, mas o que acontece? Vive uma vida cansada. A pessoa vive cansada, sem força, sem energia, sem motivação. Vamos nos aprofundar no que essa pessoa faz em sua vida. A pessoa basicamente vai dormir tarde e acorda, vamos dizer, vai dormir às 11 da noite e acorda às 8 da manhã. Tá bem? 9 horas de sono. Mas o que essa pessoa faz na vida dela? Essa pessoa primeiro trabalha em um lugar onde não tem motivação. É uma pessoa que não faz exercício físico, basicamente trabalha. Chega exausto em casa e come comida lixo, e o que faz? Se joga no sofá, começa a se envolver em redes sociais, no seu telefone, nesse sofá, dorme 2 horas, acorda, come um pouco mais, algo pesado. Também vai dormir exausto, acorda exausto, toma um café, não é suficiente, toma outro café e vai para o trabalho e volta do trabalho exausto, sem energia. Vamos falar de outra pessoa muito diferente. É uma pessoa que dorme 6 horas por dia e vive feliz e cheia de energia. Por quê? O que ela faz? Vamos ver o que essa pessoa faz. Essa pessoa basicamente é alguém que vai dormir às 10 da noite. E acorda às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Sim, e como ela acorda? Como um leão cheio de energia. Porque ela sabe primeiro, sabe por que se levanta, sabe o motivo pelo qual tira esses 2 pés da cama e se coloca em pé. Para fazer a vontade de Deus com o livro de um coração, se Ele quiser. Porque ela conhece a missão de sua vida e sabe que ela está repleta de significado. A nível espiritual, essa pessoa sabe por que se levanta. Isso é algo que é um motor fundamental para o sucesso na vida. Saber para que vivemos, para que e não por quê. Para quê? Para que eu vivo? Qual é o meu propósito e missão neste mundo? Por que Deus me colocou neste mundo? Isso é um motor fundamental. Muitas vezes, quando vocês podem estudar todo tipo de inconvenientes de saúde ou de insônia, de como dormir melhor, muitas vezes vão haver exemplos práticos que, se Deus quiser, vamos falar em alguns momentos que podem ser corretos, como boa alimentação, exercício físico. Muitas vezes está muito bem, mas muitas vezes, infelizmente, não incluem o ingrediente espiritual, que basicamente é o motor de tudo. Porque uma pessoa pode comer de forma excelente, ser vegana, comer frutas, legumes orgânicos, mas infelizmente, se não sabe por que vive, pode estar triste e ter uma vida triste. E outra pessoa pode comer comida não muito saudável, mas saber por que vive e viver uma vida cheia de energia. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Quando basicamente se estuda como melhorar hábito, como melhorar a qualidade de vida, todos os tipos de exemplos que se ouve ou conselhos, sugestões, é preciso ter muito cuidado para tomar o que realmente é correto, mas nunca se esquecer da parte espiritual, que é o motor de tudo. Porque basicamente, a nível metafórico, é como se alguém quisesse refletir sobre si mesmo. Por exemplo, como alguém vive a vida e vê apenas seus órgãos e seu corpo como se fosse um robô. E se esquecer da sua alma, está perdendo o fundamental que não está nesta vida. Ou para ganhar dinheiro, para ter fama ou honras, obviamente. Para isso, há muita gente que pode ter dinheiro e fama. Se Deus quer que você tenha isso, para fazer sua vontade com bom coração e dar o melhor da sua vida, excelente. Um pode ser rico, pode ter honra e fama excelente, mas sempre e quando o bem utilize. Porque, infelizmente, muita gente que se enche de materialidade e espiritualidade, vazia de conteúdo, é uma pessoa geralmente que está triste. Se tem dinheiro e não o utiliza bem, está triste. Se tem fama e não a utiliza bem, está triste. Se há honras, elas são mais espirituais do que materiais, não podendo ser agarradas. Se tem honra e não a utiliza bem, está triste, está mal.
Está vazio ou vazia? Portanto, é muito importante enfatizar, sublinhar que quando estudamos hábitos de vida, devemos colocar em primeiro lugar o aspecto espiritual, o aspecto emocional. Isso é como em um trem, é o motor que leva a todos os vagões atrás, ou seja, o vagão com o motor leva talvez 20 vagões atrás de si. E assim é a parte espiritual, sua alma, sua alma, sua alma. O Nefesh, se eu esqueci, o Nefesh é basicamente o motor que leva todo o seu corpo adiante. Precisamos analisar, pois essa pessoa que dorme das 10 às 4 da manhã vive com energia. Dissemos primeiro, porque sabe por que vive, sabe por que se levantar, segundo o que faz. É uma pessoa que se levanta, sai para caminhar, meia hora caminha, não corre. Entre parênteses, é conveniente muitas vezes caminhar de forma ágil e não correr. Muitas vezes correr danifica os joelhos e caminhar ágil é algo muito mais. Em hebraico se diz adin, um termo mais suave e gentil para o corpo. Não é tão agressivo quanto correr. Correr é mais agressivo. Caminhar de forma ágil, mais ou menos. 20 minutos, meia hora, o que der. É ótimo, se Deus quiser. Outra coisa que ele faz é se levantar. Vamos ver depois. 5 dicas. Vão ter muitas mais, vamos ver. 5 dicas centrais. Para que você se lembre. O que fazer? Então essa pessoa, de maneira simples, nós dissemos, se levanta, sai para caminhar. Quando volta para casa, passa pelo mercado e compra frutas e verduras, frutas e legumes. Chega em casa, toma água com limão, faz uma salada e vai para o seu trabalho. Chega no seu trabalho. Obviamente, no mundo judeu, oramos tanto de manhã, à tarde ou à noite. Essa pessoa pode ter ido orar em sua comunidade. Chegar em casa, ajudar a família, ajudar os meninos e meninas com as tarefas da escola. Ajudar a sua esposa que precisa conversar, ter uma conversa com sua esposa, conversar com seus filhos, lavar os pratos, limpar o chão. É uma pessoa viva. O que significa? Como o livro de Salmos, o número 35, o capítulo 35, diz, Kol atzmotai. Tomar Nashem, filha Moja, diz assim, todos os meus ossos dirão Deus, quem é como tu? Muitas vezes as pessoas se perguntam por que os judeus se movem ao orar. Eles se movem a orar e... Isso é o que os sábios dizem. É como se os judeus tivessem isso incorporado. Temos incorporado em nosso corpo que queremos que todo o nosso corpo, nossos tendões, todos os nossos ossos louvem a Deus. Não apenas de ser excelente dizer orar, mas todo o corpo vive, ora a Deus, louva a Deus. E assim a pessoa, o judeu ou a judia, tentamos o que se chama Torá Haim. A Torá de Haim é uma Torá de vida. O que significa a Torá de vida? Uma pessoa que vive a vida da Torá, a Torá, é preciso saber que o povo judeu não é uma religião. Não é uma religião algo que alguém faz, um culto, em um lugar determinado. E volta para casa, e é um civil, como todo civil, que Deus não permita. O judeu, a judia é um judeu e uma judia integral. O que significa? Nossa vida vive. De acordo com a Torá tem o que é chamado de halachá. A lei judaica. A halachá é a lei judaica, que basicamente são as leis que Deus dispõe. E pede ao povo de Israel para viver de acordo com suas leis. Essas são as leis da Torá, a halajá, a lei judaica. Halajá vem do verbo lalejet, halajá, halijá. Como seguir a vida de maneira correta, de acordo com a vontade de Deus? Portanto, é preciso saber que, obviamente, em cada coisa que falamos, dicas ou conselhos, sugestões, como melhorar seu sono, como dormir bem. Não se pode tirar isso do que é a Torá. A Torá é relevante para os judeus e para os não-judeus. Obviamente, nós judeus temos leis que Deus dá ao povo judeu, ao povo de Deus, ao seu povo e dá ao resto das nações. É fundamental entender que para Deus, cada pessoa, judia ou não, é essencial neste mundo. O dia do seu aniversário é o dia em que Deus decide que este mundo não pode existir sem você. Cada segundo que você vive é como seu aniversário, não apenas uma vez por ano. Excelente, sim. Mas cada segundo, milissegundo, microsegundo que você vive é o seu aniversário.
Você está vivo, você está viva, Deus te dá energia, te insufla a vida. Neshama é alma, Neshima é a respiração. Precisamos saber que as mesmas letras de Neshama, alma e Neshima, respiração são as mesmas letras. O que isso implica? Reflete que cada respiração que você tem, eu te convido a refletir por alguns segundos, parar, cada segundo que você respira. Você expira. Ou seja, Deus está te presenteando com oxigênio, presenteando com ar, insuflando vida. Cada instante da sua vida é vida, Neshima, respiração, Neshama, alma, as mesmas letras. Portanto, voltemos ao exemplo. Esta pessoa ora, volta para casa, ajuda a família antes de ir dormir, estuda, Torá. A oração judaica Shema Israel é recitada no mínimo 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite antes de dormir, podendo ser dita mais vezes. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echan. E dizemos, escute, Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um. Ou seja, vamos dormir com palavras da Torá, declarando que Deus é um, o Criador, o Todo-Poderoso. Não há nada fora de Deus. Deus inclui todos, está acima de tudo, governa todos. Supervisão divina até o menor detalhe. Cada instante, vínculo com Deus. Ou seja, não com redes sociais. O que essa pessoa faz? Ele não leva o telefone para a cama e não dorme no sofá. Querendo ou não querendo. Ele vincula sua vida à família, ao ambiente, à comunidade e às pessoas que precisam dele. Vive intensamente. Ele não se envolve na escuridão dos meios de comunicação. Noticiários que lhe apresentam notícias que o amarguram, deixam nervoso, causam ansiedade e estresse. Aqui nos contam coisas bonitas. Hoje nasceu um bebê lindo. Hoje nasceu uma bebê preciosa. Que se Deus quiser serão justos, farão a vontade de Deus, pessoas excelentes, se Deus quiser com bons desejos. Geralmente não dizem isso, geralmente dizem coisas negativas, obviamente há quem diga coisas positivas, mas infelizmente o que vende, muitas vezes a audiência, infelizmente são coisas negativas, que dão medo e que infelizmente muitas vezes estão fora de contexto, longe da verdade. Ou seja, essa segunda pessoa, neste exemplo, é uma pessoa que vive. A primeira pessoa é uma pessoa como morta em vida, que está imersa em seu telefone, imersa nos meios de comunicação, consumindo negatividade, sem estabelecer laços, sem ajudar, sem fazer, infelizmente. Portanto, agora quero te dar 5 dicas. 5 dicas, obviamente já falamos de mais dicas, mas quero me concentrar em 5 dicas. Vamos falar. E uma maneira de se lembrar disso é... A sigla seria almas, está bem? A primeira letra A, alma. O que implica alma? Implica que antes de ir dormir, reflita. Estamos entrando agora em exemplos mais concretos e conselhos, sugestões mais concretas. O que fazer para dormir bem? Evitar problemas de insônia, problemas de ansiedade e de estresse. Agora focamos mais à noite do que durante o dia. Mas isso também é Nahum, está correto. Nahum se diz em hebraico, está correto também durante o dia. Na sua vida, alma, reflexão. Antes de ir dormir, em um momento a sós consigo mesmo e com Deus, reflita. Pense o que você fez no dia. O que você fez de bom? O que você fez de errado? Se há algo que você fez de bom, como você pode potencializar, fortalecer esse ponto? Como você pode dar asas a esse ponto? Como isso, talvez pequeno ou bom que você fez, você pode transformar em algo gigante? Pense e reflita. Dedique tempo, é a sua vida, não é menor, é muito mais importante que assistir ao noticiário, posso garantir, é a sua vida, e Deus te dá livre-arbítrio, que é livre-arbítrio, livre-arbítrio.
A liberdade de ação para fazer a vontade de Deus e viver uma vida feliz, porque Deus te dá as ferramentas para viver uma vida feliz e de sucesso. Agora está em você pegar a sua vida com as suas duas mãos e vivê-la ao máximo. Portanto, reflita, o que eu fiz de bom? E o que fiz de bom que devemos potencializar? Segundo, o que eu fiz de errado? Do que errei, como posso aprimorar? Não com um sentimento de culpa para consigo mesmo, não de um lugar negativo, mas basicamente é detectar como um científico que detecta com perspectiva, detecta o que fiz de errado. Mas com alegria, por quê? Com alegria. Porque você está em um lugar para melhorar, e Deus ama que queiramos melhorar, Deus ama a sua razão. Em Hebreus diz, razão, a tua vontade, a tua boa vontade. Deus quer que melhoremos, Deus quer que melhoremos. Vou te contar uma história impressionante. Entre parênteses, havia um rei judeu, um tzadik, se diz em hebraico, um justo tzadik incrível que aos olhos de Deus fez algo negativo. Chegou de um grande profeta e disse-lhe que iria morrer pelo que havia feito de negativo e perguntou, este rei, tão tzadik, tão justo? Ele disse, olha, veja, digo tudo nas minhas palavras, não estou citando literalmente, mas acredito que a mensagem esteja correta. Ele disse, olhe, profeta, com todas as suas honrarias. Vou te dizer que recebi da casa de David Amelech, meu avô, ou seja, recebi David Amelech, é o rei David de abençoada memória. Alaba Shalom disse assim, até mesmo meu avô Davi disse o seguinte, mesmo que você tenha uma espada no pescoço, que Deus não permita. Nunca perca a esperança, nunca perca a esperança, Deus sempre está com você e vai te ajudar. Nunca perca a esperança. Mesmo que a espada esteja, que Deus permita prestes a cortar sua cabeça, está em seu pescoço, nunca perca a esperança. E realmente este rei tzadik quis melhorar e melhorou e teve muitos mais anos de vida. Realmente o que ele disse se cumpriu, realmente foi assim, realmente foi assim. Portanto, é preciso saber que Deus te ama e Deus decide precisar de você neste mundo. Deus criou este mundo para te dar muito prazer. Prazer, obviamente, o maior prazer são espirituais e materiais para fazer a vontade de Deus com alegria. O teu Criador, o Criador de todo o universo, o Senhor do universo, o Todo-Poderoso, te criou e te cria a cada instante e te ama e confia em ti. E sabe que tu podes. E sabe que tu podes. Mas depende de ti querer o bem. Portanto, voltemos ao que dissemos para refletir e querer melhorar. Os pontos negativos. Como eu melhoro? Pense como se você fosse um grande empresário de multinacional, de uma grande multinacional. Tem uma filial em Bangkok, uma filial em Bali, outra filial na Argentina, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália. E ele gerencia tudo em um grande computador. Como ele faz? Ele planeja, não apenas flui pela vida, ele planeja. Por que ele tem sucesso? Obviamente porque Deus lhe dá abundância, mas também porque essa pessoa planeja, tem estratégias, tem objetivos, tem missões, tem um plano de ação, assim como um grande empresário. Você precisa viver sua vida com um plano de ação. Portanto, reflita antes de ir dormir. Isso primeiro. A segunda... Livro. Quando digo livro, almas, dissemos A, alma, L, livro. Quando digo livro, estou me referindo a livros ou todo tipo de estímulos positivos. Os judeus, antes de irmos dormir, dizemos Shema Israel, lemos salmos. Ou outros tipos de versículos da Torá. Então, vamos dormir com boas energias? Ou se é música com boa música? De cantores que são observantes da Torá, que as mensagens da música são música suave, música com boa energia, com palavras da Torá, com salmos, a mente. O que quero dizer com isso? Tem a ver com o que dissemos, com planejamento, saber porque você vai se levantar no outro dia e ir sabendo, com uma certeza absoluta, Por que vou tirar minhas duas pernas e todo o meu corpo dessa cama quentinha? Por que vou sair dessa cama? O que me leva a viver? Qual é o objetivo da minha vida? Por que eu vivo? Do maior ao menor?
Há missão, há objetivos, micro-objetivos, plano de ação, ou seja, do grande, o macro, ao micro. Por que eu vou me levantar da minha cama? A agradecer. Se Deus quiser, depois dormir bem. Que também te digo, os sábios dizem, alguém que tem dificuldade para dormir e está na sua cama. Mas se eu te disser algo sobre isso ir dormir primeiro, tendo comido algo leve, frutas, vegetais antes de ir dormir, talvez 2 horas antes ainda, que você tenha feito a digestão. Primeiro, entre parênteses, e depois ter um bom sono, se Deus quiser. Quem tem dificuldade para dormir diz assim, pode dizer assim, é uma sugestão, dizem nossos judeus David, Mel, Gisele, Ravi Kayan, o rei de Israel, vive e existe, pode dizer em silêncio David, o rei de Israel, David Melech, Israel Jaibek Ayam, David Melech, Israel Jaibek Ayam. Assim, lentamente, dormindo, melhor, durma do seu lado esquerdo, apoie o seu lado esquerdo primeiro vá dormir com o lado esquerdo, não para cima, não para baixo, mas o seu lado esquerdo. Que toque o colchão é outro conselho dos sábios judeus. E depois, saúde. Saúde tem a ver com o que falamos antes do exemplo que saúde. Tanto a nível alimentar, idealmente comer frutas e vegetais, idealmente crus, isso é o ideal, cada um de acordo com o seu nível. Também, obviamente, não precisa mudar de forma abrupta os hábitos alimentares de saúde, sempre deve ser de forma gradual. Mas é preciso saber que o ideal é comer frutas e vegetais ou legumes crus, isso é o ideal. Obviamente, existe de tudo no mundo da saúde natural. Há obviamente muitos conselhos como comer bem, mas entre parênteses um pouco, digo frutas e vegetais crus. E outra coisa que dissemos, exercício físico, caminhar 20 minutos, 25 minutos, meia hora, caminhar de forma ágil, melhor não correr, como dissemos, caminhar de forma ágil e ter uma vida saudável. Como dissemos, agradecer, nós judeus dizemos quando abrimos os olhos. Dizemos, agradeço a ti, Deus Rei, que existe, que me devolveste minha alma com compaixão. Tua confiança em mim é grande, trabalho livremente, obrigado. Muitas a tua confiança em mim. Agradecemos a Deus que Deus tem confiança em mim, Deus confia em ti, Deus te ama, Deus decide precisar de ti, que tenhas sucessos e bênçãos, Deus quer.